Ei, gente, boa tarde. Quinta-feira, dia 7 de agosto. Como vocês já devem ter notado, um cenário diferente. Eu não estou no meu habitat, eu não estou em Belo Horizonte, eu estou na simpática cidade de Aracaju, onde tudo, na verdade, começou. Foi uma viagem para essa cidade que eu ganhei do meu filho um livro chamado Capital e Ideologia, do economista Thomas Piketty, e foi daí que nasceu não só a ideia do canal, como o próprio nome do canal. É engraçado lembrar que enquanto eu li esse livro, aqui mesmo, naquele momento, eu brigava com o livro, como se o escritor tivesse ali escondido entre as páginas, e meu filho ria muito disso daí, desse meu jeito meio rabugento de ser, até com as coisas inanimadas. Mas é porque eu encontrava diferenças na minha visão de mundo e do meu método de analisar a realidade com o que Piketty expunha no livro. Muito embora o conteúdo do livro, na minha opinião, é impecável, principalmente no que diz respeito aos dados que ele levanta. O Thomas Piketty certamente faz parte de uma força-tarefa, que é o World Inequality Database, que estuda as desigualdades econômicas no mundo inteiro e é composto por mais ou menos 80 cientistas. Mas na gênese do canal, ela tinha um grande problema, e eu já disse isso aqui desde o início. Eu não sou das ciências sociais, eu sou médico, e isso, evidentemente, limita bastante as minhas ações, mas ao mesmo tempo me faz estudar mais, me faz me esforçar mais. Apesar de eu ter cursado um pouco mais do que a metade do curso de jornalismo, isso não me credencia como um membro ou como capacitado em ciências sociais. Mas, mesmo assim, eu decidi me aventurar. Fiz algumas reflexões durante esses dias que eu estou aqui descansando e lendo, sobre qual a finalidade, né, onde eu quero chegar com o canal. E para mim ficou muito claro, chegar às pessoas, àquelas pessoas que eu tenho um certo alcance, e levar essa reflexão sobre a maneira como a vida é percebida por elas e como há outras formas de se analisar essa mesma realidade. Ou, no final das contas, ser capaz de criticar a ideologia hegemônica. Por isso, hoje nós vamos fazer uma introdução a esse livro do Piketty. Não pode ser mais do que uma introdução, eu não tenho nenhuma capacidade de fazer um resumo do livro todo, até porque são quase 1000 páginas e que estuda em detalhes não só a parte da ideologia, como os dados da desigualdade no mundo. Bom, Piketty, ele começa o seu livro definindo o que é ideologia e dizendo que esse conjunto de ideias é típica das sociedades desigualitárias. Essa é a visão dele. Ou seja, ela serve para legitimar o que ele chama de sociedades proprietaristas, ou seja,
desiguais, e faz essa análise ao longo da história que ele pôde levantar, ou levantar dados. Então, a ideologia é como o cimento dessa grande edificação das sociedades proprietaristas ou desiguais, sem a qual essa construção, segundo ele, desmoronaria. Evidentemente que a ideologia ela vai impregnar as instituições, ela vai impregnar o Estado, vai impregnar o judiciário, vai influenciar as leis, até chegar nas próprias relações humanas. Nós vimos, e eu já mencionei isso, em relação ao dogma neoliberal e sua ideologia, da meritocracia, do hiperindividualismo, do empresário de si mesmo, da concorrência, o tanto que isso adoece a própria classe trabalhadora. Só para citar um exemplo, esse conteúdo de ideias serve para justificar uma forma mais radical ainda de acumulação de capital, que é o neoliberalismo. Mas, por outro lado, ele se recusa a admitir a ideia de que a ideologia é uma expressão superestrutural de uma determinada formação socioeconômica. E nós vamos entender aí a formação socioeconômica como a forma social em que determinada sociedade, Estado, produzem e distribuem a riqueza. Para Piketty, a ideologia é algo que corre paralelo a isso, ao contrário do que diz a tradição marxista. E aí eu acho que ele comete um engano, inclusive reduzindo a ideologia quase que uma esfera estanque dessas sociedades, dessas unidades socioprodutivas. Só para citar um exemplo, na época de John Locke, de David Hume, o próprio Adam Smith, posteriormente de David Ricardo, ali na virada do século XVII para o século XVIII, fazia todo sentido se enfatizar a sacralidade da propriedade privada, assim como a livre circulação de mercadorias, porque se tratava de uma força produtiva que vinha emergindo no seio da sociedade e que era vítima constante do poder autoritário monárquico que dispunha das propriedades da maneira que queria. O que ele chama, ele dedica um capítulo a isso, as sociedades ternárias, que eram divididas entre a monarquia, o clero e o terceiro estado, sendo aí o clero responsável por reforçar as desigualdades, ou por ser o formulador da ideologia que unificaria essa sociedade, dizendo ou enfatizando coisas como o trabalho é para os inferiores. Aqueles que não trabalham são seres contemplativos e que darão ordem à sociedade, enquanto o Estado monárquico exerceria o seu poder de força para manter essa sociedade coesa. E aos pobres, o destino era o reino dos céus. E me aventurando num terreno arenoso, já que sai muito do escopo da minha área de estudo, não foi à toa que acontece a reforma protestante. A reforma protestante, ela inverte essa lógica ao dizer que o trabalho dignifica o homem. E só através do trabalho, só através
de um ser produtivo, que você poderia se aproximar de Deus. Aí já vem um embate ideológico de uma transformação ou de um surgimento de uma nova força produtiva que se contrapunha a esse sistema ternário, como chama Piketty, ao sistema dos 3 estados, ao sistema monárquico. Mas retornando no tempo e falando dos 4 estágios, assim, da acumulação de capital, ou se vocês quiserem, os 4 estágios do capitalismo, que foi muito bem descrito pelo já falecido economista e sociólogo Giovanni Arrighi, nós tivemos um estado ou uma fase genovesa, onde um excedente de capital que foi adquirido durante séculos com o comércio da região, principalmente com o Oriente, financia a Península Ibérica, que faz incursões ao Novo Mundo e dali extrai, através da expropriação brutal dos povos originários, riqueza que gera mais excedente. Espanha e Portugal colonizam a América Latina, uma parte da América Central, e posteriormente, não tão posteriormente assim, a Inglaterra coloniza os Estados Unidos e o Canadá. O México também é colonizado pela Península Ibérica, mais especificamente pela Espanha. O segundo ciclo é um ciclo um pouco mais elaborado, que é o ciclo holandês, onde uma série de modificações de fornecimento de crédito, ou seja, a formação de bancos para financiar essa expansão colonial do mundo, que geraria, então, mais excedentes para uma mudança que viria aí, se instala. O terceiro, e nós vamos falar mais especificamente, é o ciclo inglês, o ciclo do Reino Unido, o ciclo do Império Britânico, e finalmente, após 1945, nós temos o ciclo estadunidense, que comandado pelos Estados Unidos, dita o imperialismo colonial ou neocolonial a partir de então. Mas na Inglaterra, mais especificamente, que ocorre a mudança estrutural mais importante. Piketty, ele enfatiza que não houve uma mudança brusca do feudalismo para o capitalismo. Evidentemente que não. E nenhum marxista que eu conheça jamais disse algo parecido. Ele chega a sugerir isso em algumas páginas do seu livro, não sei exatamente de onde eu tirei, de onde ele tirou, e aqui eu estou discordando abertamente de Piketty, sendo ousado, né? E talvez presunçoso e pretensioso. Nós estamos falando de um processo que durou pelo menos 4 séculos. Mas o que acontece de fundamental na Inglaterra é a apropriação dos meios de produção do trabalhador, ou seja, as ferramentas com as quais ele produzia e reproduzia as suas condições de vida. Então, desde as leis do cercamento, os camponeses, sendo servos, ou participando de comunas, ficam sem terras, vão para as cidades abastecer a mão de obra das fábricas que lá estavam se instalando. O tecelão perde o seu maquinário por não poder concorrer com essas
fábricas que são, aos poucos, se instalando na Inglaterra, e vai novamente, e vai também ingressar essa fileira de trabalhadores que possuem, que foram despossuídos dos seus meios de produção, dos seus meios de reprodução da vida, vender sua força de trabalho. Essa é a transição que mais caracteriza o capitalismo, porque é a partir daí que o sistema capitalista extrai o que a gente chama de mais-valia, ou seja, o trabalhador produz determinada mercadoria, ela tem um valor de troca que é superior ao seu valor de uso, falando em grosso modo. Ou seja, em um momento é surrupiado do trabalhador e do seu trabalho valor. Ou seja, é algo que Piketty evita de falar, que é justamente a exploração do trabalhador e a formação e a geração da mais-valia como motor principal do capitalismo. Exatamente, algo que ele evita de falar. Bom, a partir dessa fase britânica do capitalismo, nós temos uma expansão colonial, não só da Península Ibérica. Na verdade, os países da Península Ibérica, após o despertar do capitalismo britânico, vão ficando cada vez mais dependentes desse primeiro país, desse segundo país, ou seja, do Reino Unido, da Inglaterra, e ele espalha o seu poder colonial pelo mundo, pela África, pelo Sudeste, da Ásia, por uma parte da América Central e até mesmo no norte da América do Sul, junto com a França, com a Bélgica, e só mais tardiamente, isso é um ponto importante, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Essa forma de colonizar, de expropriar não só a riqueza, como e explorar a força de trabalho das colônias, precisava de uma justificativa ideológica. E vejo que com o movimento das forças produtivas, alterações ou novas ideologias são postas, são implementadas e, de uma certa forma, até impostas. É o caso da superioridade europeia sobre os povos selvagens. Na verdade, eram os povos racializados e marginalizados. E a partir dessa ideologia, principalmente a Inglaterra, quebra economias locais que existiam há milênios. A Índia tinha uma produção autóctone de tecelaria. Com o domínio da Grã-Bretanha, eles param de produzir. Esses meios de produção são apropriados, eles passam a fornecer a matéria-prima. A matéria-prima é convertida em mercadoria na Inglaterra. Eles adquirem essas mercadorias a preços baixíssimos e começam a vender a preços mais altos para a Índia. É verdade que nem só a ideologia da salvação desses povos bárbaros, que era proposta pela maioria desses impérios ultramarinos, um bocado de violência teve que ser empregada na Índia, na Indochina, e especialmente na China. Como está muito bem relatado num livro do mesmo Giovanni Arrighi, que é Adam Smith em Pequim, um livro excelente.
A China, na metade do século XIX, era uma potência econômica. Tinha 500 milhões de habitantes. Tinha uma economia voltada para o mercado interno. E não abria seus portos. Não abria sua economia para o Reino Unido. Não estava disposta a ceder seus meios de produção e seu mercado para uma potência estrangeira. Foram necessárias 2 guerras para quebrar a China, as chamadas guerras do ópio, e que, com a ajuda da Índia colonizada, acabam por fazer da China uma grande colônia e iniciar o que eles chamam do grande século da humilhação, que só termina com a Revolução Comunista de 1949. E nessa época, a China, se não era o país mais pobre do mundo, era o segundo ou o terceiro. Mas vejam que a acumulação de capital e geração de desigualdade andam juntos. Quanto maior for a acumulação de capital, maior é a desigualdade gerada nas sociedades. Maior é, vamos dizer assim, a dose de ideologia, e nem sempre suficiente, maior é a necessidade de usar a violência. Lembrando aqui um episódio, e me referindo aqui à escola austríaca, de Hayek e von Mises, reforçada por Milton Friedman. Hayek, na virada dos anos 70, nos anos 80, visita o Chile de Pinochet. O Chile de Pinochet foi o projeto piloto do neoliberalismo no mundo, junto com a cidade de Nova York, em 1975. Ele fica encantado com as reformas econômicas lá geradas, porque elas estavam inspiradas na sua doutrina, a doutrina do Estado como um promotor da economia, do livre comércio, do empreendedorismo, enquanto a população entrava na miséria. E havia uma repressão brutal, porque a ideologia neoliberal não era capaz de conter as massas. Nós estávamos falando do sanguinário regime de Pinochet. Ele dá uma entrevista com um jornal chileno, dizendo o seguinte: às vezes é preciso primeiro se estabelecer uma ditadura para que essas medidas econômicas sejam implementadas, para só então a gente atingir a liberdade. É um contrassenso completo, típico dos liberais, que nunca tiveram base, os seus preceitos nunca tiveram base empírica em nada, e tudo que eles fizeram nunca deu certo para a população, para a maioria da população. Isso é amplamente conhecido, como eu vou citar aqui nas estatísticas de Thomas Piketty. A partir daí, ele estuda as desigualdades e como elas são geradas e como a ideologia as sustenta na Idade Média, nas sociedades escravocratas, que ele chama o extremo da desigualdade, e de fato, pelo menos se não é o extremo, com certeza é o extremo da desigualdade, mas além disso é o extremo da violência também. E cita algumas estatísticas muito interessantes. A primeira delas é que desde que ele conseguiu montar um censo, que foi a partir da Revolução Francesa, aliás, eu esqueci de mencionar, nós falamos de uma revolução econômica na Inglaterra, em que os meios de produção são privadamente apropriados, mas houve a revolução política na França, e com a derrota dos jacobinos, uma institucionalidade burguesa
que preenche a sociedade com essa ideologia, é formada. E o Estado burguês, do jeito que a gente conhece, começa a ser formatado a partir de então. Mas, enfim, a partir da Revolução Francesa, você tem algum tipo de censo, em que você pode mensurar, e ele chega à conclusão que desde então o mundo cresceu, em média, 0,8%. E ele chega a dizer, chega a escrever, que isso contradiz a ideia de que nós precisamos crescer 5% para ter prosperidade. Esse dado me deixou um pouco confuso. Não o dado, mas a conclusão que ele chega, que nós estamos falando de uma série histórica longa demais e bastante heterogênea. Eu fiquei me perguntando como seria o estado de bem social das décadas de 50 até 80, sem um crescimento de 5, 7%. Se ele seria possível, se uma sociedade de consumo, que era a base desse estado de bem-estar social, seria possível. Isso me gerou muitas dúvidas. Mas um dado que ele cita, entre os dados que ele cita, tem os padrões de desigualdade e os padrões de evolução humana. Apesar do mundo das economias, em média, terem crescido 0,8%, por exemplo, indicadores como expectativa de vida, mortalidade infantil, melhoram de uma forma exponencial desse tempo para cá. Na verdade, essas são medidas de 1820 até 2020. O salto é gigantesco, de fato. Mas se você for olhar os gráficos de desigualdade que ele apresenta, nós partimos no século XIX, ou seja, a partir de 1920, com altos níveis de desigualdade, que era, como ele diz no início do seu livro, sustentado por essa ideologia de que a desigualdade era necessária e que no final ela protegeria o pobre, ou seja, legitimando a desigualdade, uma história que seria repetida novamente pela escola austríaca. Eu já citei isso aqui, a maré montante leva todos os barcos. Apesar da desigualdade existir, a vida da população estava melhor nada. Nós estamos falando do trabalho infantil, de jornadas absolutamente cruéis de trabalho, do trabalho feminino, do trabalho insalubre. E só foi a luta dos trabalhadores, na Inglaterra, a partir do cartismo, mas o Saint-Simon e os socialistas utópicos, alguns direitos trabalhistas foram conquistados na época. Mas, de qualquer forma, a desigualdade, ela atinge níveis quase insuportáveis. Ele alimenta o surgimento inicialmente de movimentos trabalhistas e movimentos socialistas utópicos, até a chegada do socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels. A partir da guerra interimperialista, e isso é importante a gente citar, mesmo que seja rápido, essas potências ultramarinas, já decadentes, Espanha e Portugal, mas principalmente Inglaterra, Holanda, Bélgica e os países de capitalismo tardio foram a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Eles entram em conflito pela sua fatia das colônias no mundo. E aí vem um conceito que não é exclusivo do Lenin, mas é o conceito de
imperialismo, que nele está embutida a necessidade de exportar capital para fora, porque há um esgotamento da estrutura da própria sociedade de onde ele se origina. Há uma fusão do capital industrial com o capital bancário, formando o que eles chamam de capital fictício, que é aquele que se baseia na expectativa de ganhos futuros e acaba sendo o principal investidor das grandes empreitadas coloniais. Mas o conflito entre essas nações imperialistas termina com a Primeira Guerra Mundial, em 1914, a partir de um conflito nos Balcãs. Começa a Primeira Guerra Mundial e aí tudo muda tudo. O capitalismo, como era conhecido, da sua forma do livre comércio, do laissez-faire, fracassa já no primeiro ano de guerra. A Inglaterra, já disse isso aqui, não produzia aço para os seus navios. E ela precisou tomar as rédeas, assim como outros países, da economia. Isso gera uma situação em que a lógica liberal ou neoclássica da economia foi fortemente questionada, em onde houve um reforço muito grande dos movimentos trabalhistas e uma pressão sobre as taxas de lucro, que só seriam revertidas com a aplicação das políticas de austeridade. E vejam como é engraçado, né? Nós estamos usando a palavra austeridade para uma série de medidas macroeconômicas, que é o arroxo fiscal, ou seja, o Estado tira o dinheiro da população, na assistência da população, um arroxo monetário, tornando o dinheiro caro, gerando desemprego, e um ajuste que é chamado industrial, estou usando como fonte a professora Clara Matei, que comprime os salários e ajuda a aumentar a taxa de lucros. Isso é associado à crise de 29, gera, na década de 30, o abandono, novamente, das teorias clássicas, mas o surgimento do nazifascismo e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A partir de 30, e principalmente após 45 e nos anos 50, nós vemos um novo arranjo baseado nas ideias keynesianas da economia, uma espécie de conciliação capital-trabalho, até porque havia um movimento entre os trabalhadores que era muito forte, uma pressão muito grande sobre o capital, os movimentos socialistas, movimento comunista e a existência da União Soviética, que pressionava bastante esse acordo, esse arranjo que foi feito basicamente com dinheiro norte-americano do Plano Marshall e com a exploração das colônias que restaram e das ex-colônias que depois, mesmo que libertadas politicamente, tinham sempre uma relação de dependência com esses países europeus. Mas nesse momento há uma diminuição muito significativa da desigualdade. E é engraçado porque essa diminuição da desigualdade, ela acontece, porque te mostram vários gráficos, acontece ao mesmo tempo que você aumenta a tributação, ou seja, essa bandeira, a tributação progressiva, é muito cara para Piketty. Ele acha que é um dos métodos mais eficazes de você reduzir a desigualdade, é tributar a renda e a riqueza, o que nos parece óbvio. Há uma queda impressionante da desigualdade. A desigualdade cai muito entre 50 e 80. Em 80, depois da crise da estagflação e
do abandono das políticas de bem-estar social, por causa da queda da taxa de juros, por inúmeros fatores, alguns eu já citei aqui no canal, a desigualdade começa a aumentar, e de uma forma exponencial. O neoliberalismo, pelo que eu pude acompanhar, pelos gráficos e dados que o Piketty mostra aqui, é a forma mais brutal de geração de desigualdade desde 1820. É uma coisa impressionante. E, mais uma vez, o aumento da desigualdade agora está associado com a diminuição da carga de impostos. A carga de impostos, ela se mantém alta nos países onde o estado de bem-estar social foi mais forte, Alemanha, França, no Reino Unido, onde há resquícios ainda, e nos países nórdicos, evidentemente, onde há resquícios ainda, dessa forma de organização social. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, ele caiu bastante, o imposto caiu bastante. Essa é a pauta dos neocons, né, inclusive. E a partir disso, a partir dessa geração de desigualdade, vieram as guerras por interesse material do capitão do imperialismo nos Estados Unidos, vou citar algumas, o Iraque, enfim, pelo controle do petróleo, e uma situação que vai se aproximando do insustentável a cada dia. Uma coisa que eu esqueci de citar, que a mensuração da desigualdade do Piketty é através de percentis, o que eu acho bastante interessante. É muito mais fácil de entender do que qualquer outros índices, como o IDH, o índice Gini. Ele divide a sociedade em percentis, do 0 ao 100. Uma sociedade absolutamente igualitária é quando você tem no percentil 90, 10% da renda. Uma sociedade absolutamente desigualitária é quando no percentil 90 você tem 100% da riqueza, ou seja, não sobra nada para ninguém a não ser aqueles 10%. Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, nesse percentil 90, ou seja, entre os 10% mais ricos, tem 30% da riqueza do país. 27% está em 1% só da população. Aqui no Brasil chega a 56%, depois que os dados foram abertos, depois de 1914. Ou seja, nós caminhamos para uma certa inviabilidade social. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, ele medindo a distribuição da renda através dos percentis, é o que ele chama da curva da tromba do elefante. Ela é muito interessante, que ela parte dos percentis mais baixos, ou seja, dos 50% mais pobres. Eles têm uma parte ínfima, pequena da renda das nações. Em 1920, ela lentamente vai crescendo, tornando assim, tendendo a um patamar bem mais baixo do que, por exemplo, das camadas médias e dos mais ricos, dos 10% mais ricos, até a era neoliberal. A partir da era neoliberal, a parte mais rica, os 10% mais ricos, tem uma acumulação de capital, uma acumulação de renda e riqueza vertiginosa, formando uma curva ascendente bastante inclinada. Por outro lado, os pobres, os 50% mais pobres, têm um discreto aumento em torno de uma média de 12%, enquanto as camadas médias caem. Forma a cabeça do elefante
e a tromba. É uma pena, eu não sei colocar os gráficos aqui, eu gostaria muito de mostrar para vocês, mas eu tenho limitações técnicas, todo mundo já sabe disso. Isso dá pano para manga, né? Ou seja, as camadas médias, ou a chamada classe média, tanto na Europa quanto na América Latina e aqui especificamente no Brasil, sofrem uma perda importante, enquanto as camadas mais pobres ganharam um pouquinho, não o suficiente para ter uma vida completamente digna, não o suficiente para sair de uma carga de trabalho que seja opressora, mas tem uma elevação, enquanto as classes médias perdem relativamente o seu status, o seu poder de compra, a sua posição na sociedade. Eu me lembro muito bem, em 2013, 2014, quando uma classe média de origem europeia aqui no Brasil entrava no aeroporto e dizia que aquilo lá parecia uma rodoviária, que o pobre agora podia comprar passagem de avião. A passagem de avião estava bem barata naquela época. Isso gerou um ressentimento nesse extrato, nessa fração da sociedade, que me parece que é a base do movimento neofascista aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas certamente na Itália, na Hungria, na Polônia, na Alemanha também, enfim, Holanda. Esse é um fenômeno que pode ser, sim, associado, muito embora eu acho que a gente precisa de mais estudos e mais aprofundados nesse sentido, mas é inegável, né? O neofascismo está aí na porta e é muito engraçado porque ele nasce de um fenômeno de acumulação de capital que nasce do neoliberalismo, e o que eles defendem é um recrudescimento do neoliberalismo. E aqui, na periferia do capital, defendem também uma submissão completa aos países do centro do capitalismo. Essa semana, se eu não me engano, foi no início da semana, o senador da República defendeu que o Brasil tem que seguir a Constituição. Basicamente ele fez isso, dos Estados Unidos. Eu não sei o que fazer com esse sujeito. Eu não sei se ele deve ser caçado por ferir a soberania nacional ou por insuficiência intelectual. Eu não sei qual caminho trilhar aí. O fato é que ele não pode ser senador. Não há condições disso. Não é possível isso. Mas, enfim, a minha intenção era essa, era dar só um apanhado desse livro para ver se eu consigo estimular vocês a procurar por ele, se não lê-lo. Ele é muito extenso, ele é muito cheio de informações, mas a se interessar por esse assunto da distribuição da desigualdade, não só na história, como no mundo, e quais são as consequências e para onde nós iremos se continuarmos assim. Então é isso aí. Já adentramos a noite conversando aqui, passaram-se 44 minutos. E ativem aí o sininho, não saiam daqui, que se tudo der certo, eu tenho uma surpresa para vocês ainda hoje. Muito bem, uma boa sexta-feira para vocês e um bom fim de semana, já que amanhã eu não vou poder desejar esse fim de semana. E depois disso aqui eu vou continuar a curtir as minhas férias, mas semana que vem a gente volta para discutir mais assuntos. Tchau, gente.